Então, boa noite, meus alunos da disciplina Matemática Elementar. Nessa webconferência, quero dar uma ideia do jeitão da avaliação 2. Há pouco tempo, eu tentei mandar a segunda videoaula sobre combinatória. Não deu tempo a carregar tudo, porque eu tinha que vir para aqui, estava em casa, e tive que abortar, interromper. Mas quando eu voltar a casa, eu vou carregar a segunda videoaula. Então, vocês vão ficar... Está bem o som? Uhum. Está alto demais? Sim. Então, vocês vão ficar com 2 videoaulas sobre análise combinatória. Vou dar a ideia do jeitão da prova. Deixa eu clicar aqui. Já está aqui. Então, vocês estão vendo aí, vão ser 3 problemas sobre grafos e um sobre análise combinatória. Os três problemas sobre grafos, cada um vai ser uma consequência mais ou menos direta da definição de um termo da terminologia introduzida. E o problema de análise combinatória vai ser do tipo composto. Tem um problema que vai ser subdividido em 2 ou 3 subproblemas e cada um se aplica a fórmula adequada. Depois faz a composição por aquela regra do produto. Essa questão sobre análise combinatória, vou fazer o seguinte: se você acertar, ela vale 75% da prova. E se errar, só vale 25%. E na correção, tanto eu como os tutores, nós vamos aproveitar cada parte que estiver correta. Então, se forem 4 partes corretas, você acertar 3, você vai ter 75% da questão. Então, vamos ver aqui, basicamente, algumas perguntas sobre grafos, porque a maior parte da prova é sobre grafos, e a parte mais fácil, onde vocês podem fazer 100% das questões. Então, vamos ver algumas questões. Eu vou interromper aqui o vídeo. Como interromper o vídeo? Parar aqui, né? Parar o webcam. Então, parei aqui, né? Obrigado. Vamos ver algumas questões sobre grafos e que não são específicas de nenhum grafo em particular. Primeira questão: num grafo, seu número de aresta é 4.444. Portanto, a soma dos graus do seu vértice é... Você teria que preencher. Ora, cada aresta, ela tem 2 vértices associados a ela. Portanto, o número de arestas é a metade... deixa eu dizer, a soma dos graus dos vértices é 2 vezes o número de arestas. Eu atrapalhei aqui, a questão é essa. No grafo, o número de arestas é 4.444. Qual é a soma dos graus dos seus vértices? Então, corrigindo a questão, a soma vai ser... A soma dos graus dos vértices é o dobro do número de arestas, então é 8.888. Outra questão... deixa eu depois eu vou mostrar o grafo. Eu vou logo mostrando aqui. Não sei se é este. Não, esse aqui. Vou começar.
por esse aqui. Tá ótimo, obrigado aí. Então, outra questão. Um grafo conexo tem V igual a 2.222 vértices. E tem um número de arestas, que eu vou chamar A, e esse número é desconhecido. E o grafo tem somente 5 componentes conexos. Qual é o menor número de arestas para isso? Pense bem, são 2.222 vértices e você tem 5 componentes conexos. Eu pergunto o menor número de arestas. Resposta: o menor número de arestas num componente conexo, cada um dos 5 componentes conexos, o menor número é quando ele é uma lista de V1 concatenado com V2, concatenado com V3, etc., até concatenado com Vn. E essa lista vai ter n-1 arestas. Cada lista vai ter n-1 arestas. Somando os 5 componentes conexos, temos que o menor número de arestas do grafo total é 2.222 menos 5 igual a 2.117. Não precisa copiar nada porque está sendo tudo gravado e vai ser disponibilizado depois. A terceira questão é: um grafo desconexo tem V igual a 300 vértices e tem A, que é seu número de arestas, desconhecido. E o grafo tem somente 4 componentes conexos. Qual é o menor número de arestas para isso? A resposta é similar acima. Eu fiz 2 questões quase iguais. A resposta é 300 menos o número de componentes conexos. Então, fica 300 menos 4 igual a 296. Quarta questão. Um grande grafo é conexo e euleriano. E tem um número de vértices igual a 3.333. Seu menor número de arestas é quanto? Então, olha, ele é conexo e é euleriano. Então, se ele é euleriano, cada vértice vai ter um número par de arestas. Então, se ele não fechar um ciclo, você vai ter 3.333 vezes 2 igual a 6.666. Questão 5. Um grafo bipartido completo tem 500 vértices como elementos de um dos 2 conjuntos de partição. E tem 70 vértices no outro conjunto de partição. Qual é o número de arestas? Então, a resposta com a justificativa é essa. Cada um dos N vértices de um dos conjuntos de partição é ligado por arestas a N vértices do outro conjunto de partição. Portanto, o número total de arestas é a soma de N parcelas, cada uma com N arestas. Ou seja, é N vezes N igual a 500 vezes 70 igual a 35.000. Não só está sendo gravado, mas eu vou enviar o texto. E questão 6. Um grafo é completo, tem 10 vértices. Então, qual é o seu número de ciclos hamiltonianos?
A resposta é que o número de ciclos hamiltonianos é fatorial de V menos 1 dividido por 2. Isso vai dar 181.440. Vou esperar um feedback, viu? Tá bem a gente falar sobre grafos? Você tem ideia algum feedback? Sobre material. Vamos distribuir. Vamos distribuir o texto, isso que eu estou lendo para vocês, é porque ficou difícil de ficar trocando de um grafo para o texto, depois eu vou mandar o texto, e a webconferência vai estar sendo toda gravada e vai ser disponibilizada. Talvez seja dividido em duas partes, que fica melhor de colocar em YouTube. Então, posso continuar? Na prova, na prova, no gráfico. Eles vão ter que fazer. Não, na prova nós daremos o grafo. Então, vamos continuar para um grafo específico. Nesse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, que eu chamei grafo 02, uma pergunta é: existe um 5 clique neste grafo? Se existe, qual é? Lembre que um clique estão vendo o cursor, né? Vou mostrar aqui, certo. Cuidado. Aqui, né? Isso. Puxar, arrastar, é? Deixa eu ver aqui, estou arrastando o cursor. É aqui no quadrado, né? Deixa eu fechar aqui, vou fechar, abrir, pegar nela. Estou tendo uma dificuldade aqui com o mouse, eu quero mostrar. Esse cursor do mouse, esse cursorzinho aqui branquinho não é visto, não? Ah, agora veio. Pronto, obrigado. Basta, né? Obrigado. Pronto, tive uma dificuldade aqui com o mouse, mas agora eu espero que vá bem. Então, relembrando, um clique é uma coleção de N nodos, ou vértices, que são ligados cada um a todos os outros. Nesse caso aqui, nós temos um clique, que são os vértices 1, 2, 6, 9 e 5. Cada um deles é ligado aos outros 4. Então, o clique aí é 1, 2, 6, 9 e 5. Questão 8. Nesse mesmo grafo, as arestas incidentes no vértice 3, quais são? Então, o vértice 3, esse daqui. Arestas incidentes são aquelas que incidem ou tocam o vértice. Então, são P e U. As arestas incidentes no vértice 3. Outra pergunta. E quais são os vértices incidentes na aresta H? A aresta H, deixe-me achá-la. Aqui está a G. A aresta H é essa. Então, a resposta é que os vértices incidentes em H são o vértice 1 e o vértice 13. Outra pergunta. Qual é a ordem deste grafo? Então, a ordem do grafo é o número
de seus vértices. Se você contar, vai ver que começam com 1, 2, 3, 4, etc. E o último é o 14. Então, a ordem deste grafo é 14. Outra pergunta, qual é o número de arestas? Eu, para facilidade, coloquei as arestas não com números, mas com letras. E se você olhar, começa com a letra A e termina com a letra Z. Deixa eu ver se... Não. A última letra é X. Então, é o alfabeto inglês, o completo, que tem K, Y e W. E de A até X são 23 arestas. Então, a cardinalidade do grafo quanto às arestas é 23. Outra pergunta, qual é o grau mínimo do grafo 2? Grau é a quantidade de arestas que incidem num vértice. Aqui tem o vértice isolado, o vértice 4, então o grau mínimo é 0. Outra é qual é o grau máximo. Então você procura um vértice que tem um maior número de arestas, que deve ser esse daqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A, B, E, F, G, H. Então, o grau máximo é 6. Outra pergunta é, quais são os vértices isolados deste grafo? A resposta é que só existe um vértice isolado, que é o vértice 4. Outra pergunta é quais são os vértices folha? Então, lembramos que vértice folha é aquele que só tem uma aresta que incide neste vértice. Ele é como uma franja de um tecido. Ele é ligado por cima, mas não é ligado, e não tem filhos. Né? Então, nesse caso aqui, são 10, só tem uma aresta incidindo em 10, 11 e 12. A pergunta seguinte, quais são os vértices de corte? Então, lembrando, o vértice de corte é aquele que, se for removido conjuntamente com as suas arestas, ele aumenta o número de partições, de subcomponentes conexos do grafo. E esses vértices de corte são esses. Se você retirar 6, ou retirar 7, ou retirar 8, você aumenta o número de componentes conexos do grafo, que é 2. Atualmente tem esse componente conexo nessa região e outro componente conexo. O número de subcomponentes conexos inicial é 2. Quando você tira o 6, então passa a ter 3 componentes conexos. Quando você tira o 8, você acrescenta que 11 vai ficar sozinho, isolado, e 12 vai ficar sozinho. E quando você retira 8, deixa eu achar na 8 eu já falei. Faltou falar do 7. Quando você retira o 7, também desconecta o grafo ainda mais. A pergunta 17. Não, isso eu já respondi. Não, agora é sobre arestas de corte. Quais são as arestas que são arestas de corte, também chamada de istmos? São onde está ó, se a aresta Q for removida, você aumenta o número de
de subcomponentes conexos do grafo. Então, são Q, R, V, X e Q, R, V, X. Mais uma pergunta, vamos ver se temos mais uma pergunta aqui. Então, está bastante para grafos. Lembrando que grafos, os arcos não têm direções. Vamos agora ver algumas perguntas, para terminar, algumas perguntas sobre digrafos, que são grafos que têm setas, têm orientação. Então, aqui cada arco tem uma direção. Então, as perguntas são as seguintes. Nesse digrafo, há um único circuito tendo 6 nodos distintos. Relembrando, o circuito é um caminho sem ciclo que começa e termina no mesmo local. Então, aqui você pode começar por 1, depois ir para 6, então, um passo, depois para 3, 2 passos, depois para 8, vão contando os passos, depois para 11, depois para 9 e depois volta a 1. Então, este é um circuito com 6 nodos distintos. Pergunta 19. No digrafo 1, há um único caminho, desde o nodo 6, até o nodo 11, e que tem exatamente 3 arcos. Qual é esse caminho? Pensa um pouco. Aí começa no 6 e termina no 11. E tem 3 arcos. Então, essa é a resposta. De 6 para 3, um arco. De 3 para 8, segundo arco. E de 8 para 11, o terceiro arco. Pergunta 20. No digrafo 1, há um único circuito tendo 4 nodos distintos. Eu vou saltar essa pergunta porque é igual a 18. E vamos para a pergunta 21. No digrafo 1, qual é o grau de entrada do nodo 13? Onde está o nodo 13? Aí ver, no grafo, onde não há direção, nós dissemos que o grau de um nodo era o número de arestas nele incidentes. Mas aqui no digrafo, eu tenho que fazer uma distinção entre arestas que estão entrando e arestas que estão saindo. Então, aqui, o número de arestas que estão entrando, bota só, nós temos P, T, V e Q. Então, o grau de entrada é 4. E outra pergunta, há 2 caminhos, essa é a penúltima, no digrafo 1, há 2 caminhos desde o nodo 12 até o nodo 11. Vamos ver onde é o 12. Está aqui. E o 11 está aqui. Eu estou dizendo que há 2 caminhos, do 12 até o 11, tendo exatamente 5 passos. Lista em ordem de percurso todos os nodos que aparecem percorrendo o caminho dos nodos dessa trilha. Então, você sai do nodo 12, vai para o 7, vai para o 6, do 6 vai para o 3, do 3 vai para o 8,
e do 8 para o 11. Então, esse é um dos caminhos. Você fica para exercício, você achar outro caminho em 5 passos. E 23ª e última pergunta sobre grafos. Nesse de grafo, há um único circuito desde o nodo 13 está aqui, voltando até ele mesmo, e exatamente 2 passos. Qual é esse circuito? De 13 para 13, em somente 2 passos. Evidentemente, esse aqui, ó, de 13 para 16, usando o arco X. E de 16 para 13, usando o arco V. Sei que foi um pouco rápido, mas vai ficar gravado, o que dá o maior número de questões para vocês dissiparem qualquer dúvida que porventura houvesse. Esqueci de mencionar que estou sendo aqui ajudado pelo meu colega professor, o tutor Álvaro. Nem todos puderam vir, mas eu agradeço a presença do Álvaro. Tem aqui todos aqui do apoio técnico, ficando até mais tarde e dando apoio. Agora eu poderia abrir ou para perguntas, ou poderia, talvez, repetir um dos problemas sobre análise combinatória. Fica a critério de vocês. Sim, então vamos voltar à figura. Pronto, então vamos ver. Sobre vértice de corte, vou voltar para outra figura. Olha esse vértice aqui 6. Deixa eu puxar aqui, puxar o apontador. Estou tendo dificuldade aqui para puxar. Deixa eu desligar, ligar de novo. Travou aqui. Deixa eu ver. Não estou conseguindo arrastar o cursor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Veio. Então, deixa eu ver aqui qual foi o que eu falei. O 6. Você pensa o seguinte, que você tem uma tesoura. Quem foi que perguntou, Raul? Você arranca o vértice 6 e tudo que tiver pendurado nele. Você passa a tesoura em Q. Você passa a tesoura em Q, M, F, B, N e O. Quando você fizer isso, essas duas partes, a esquerda e a direita do grafo, que eram unidas, vão estar separadas. Você cortou o cordão umbilical. Estava aqui, essa parte aqui da esquerda, essa parte da direita, unidas e agora são separadas. Por isso que nós chamamos do vértice 6 de um vértice de corte. E assim também são vértices de corte 8, porque se você chegar no 8 e cortar com a tesoura U, S, V e X, então os vértices 11 e 12, que faziam parte da família, eles foram expostos da família, assim dizer, e agora estão separados, estão por conta dele. Ficou claro? Tem alguma pergunta mais? Certo, já são
6h40, eu estou à disposição de vocês. Aqui fez 7h30 para 8, fecha o edifício, o prédio. Mas até lá eu estou à disposição de vocês. Eu tenho certeza sobre análise combinatória, eu sei que é um assunto um pouco difícil, mas vocês assistiram as 2 videoaulas e fizerem, entenderem bem o problema, vocês estarão preparados. São 2 tipos de prova. Eu coloquei na videoaula um exemplo parecido com o tipo 1 da prova e outro exemplo parecido com o tipo 2. Não é exatamente igual, mas o raciocínio é o mesmo. Então, a videoaula eu acho que vai ajudar muito na questão de análise combinatória. O vértice qual? O vértice 7. Vamos ver aqui. O 7 também, né? Se tirar o 7, tem razão, Emanuel. Não sei se eu listei, se minha resposta estava completa ou não. Se tirar o 7, sai com ele Q, P, S e R. Então, se aumentou em 2 o número de componentes conexos. Então, você passou uma muralha aqui, separando o lado esquerdo e direito, e passou outra muralha aqui, e o 10 ficou separado também. Você tem razão. O vértice 7 também é um vértice de corte. Deixa eu olhar aqui, Wendayana. Referente ao vértice 2, né? Deixa eu ver aqui. Ver o que eu tinha escrito. Caminho, circuito. Quero olhar o que eu escrevi, porque se estiver errado, faltando alguma coisa, eu vou corrigir. Então, deixa eu ver aqui no que eu escrevi. 5 clique, alerta, incidente, número de alerta, grau mínimo. Eu escrevi que os versos de corte são 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Você viu mais outro? Foi, Juliano, deixa eu ver quem fez a pergunta. Não, são 3 versos de corte. O 6, viu, Juliano? Se eu tirar o verso 6, eu estou aumentando o número de componentes conexos, que eu dividi aqui, essa linha. Se eu tirar o 7, a mesma coisa, eu dividi tanto aqui como aqui. E se eu tirar o 8, eu dividi isso aqui, o 11 e o 12 também fica isolado. Então, são 3 vértices de corte aqui. Quantas questões? São 4 questões. 3 de gráfico, que são aplicações diretas das definições, são as mais simples, e uma de análise combinatória, mais ou menos assim, você tem um problema composto que você vai pegar a tesoura e dividir esse problema em 3 subpartes. Aí vai ficar cada um bem trivial. Para um aplica talvez a forma de permutação, para outro talvez a forma de arranjo, para outro subproblema a forma de combinação. Depois, como são problemas independentes, você multiplica os valores numéricos dos 3 e tem um resultado final. Se acertar uma parte, a gente considera 1/3, vamos ver assim, se a questão tiver 3 divisões, cada uma que for acertada, você ganha 1/3 das notas. Se você acertar tudo, da parte da análise combinatória, ela vai valer 75% da nota. Provavelmente você vai ficar com uma nota maior do que 100%, mas que eu vou ter que reduzir a 100%, que é o teto. Né? E se você errar, para não ser muito penalizado, então o peso da análise
combinatória cai para 25%, mesmo assim a gente aproveita tudo que você fez correto, e as 3 questões de gráfico também ficam valendo 25% cada uma. Vértice 4, se é isolado, vamos ver, foi essa pergunta, não foi? Onde está? Vértice 4 é isolado, sim. Não sei se foi isso que eu respondi, né? Que o vértice 4 é isolado. Só tem um vértice 4. Daniel, obrigado pela pergunta. Foi Daniel, né? Ah, não, Daniel Torquato está digitando, certo? Sim, o vértice 4 é isolado. Daniel está digitando. Eu gostaria de pegar a lista de presença, que aí eu vou dar um bônus para cada pessoa presente. Esses bônus vão funcionar assim, no final da disciplina, digamos que a média de um de vocês ficou 7,8, e os bônus foram meio ponto. Então, eu vou somar, não vai nem entrar na média, vai somar os 7,8 com 0,5 de bônus, então ficaria 8,3. Alguma pergunta mais? Estamos à disposição. Tem chovido aí no Itaporanga? Choveu? Não sei. A nossa comentou está aqui uma questão. Sim. Ah, bom, graças a Deus, choveu no sábado, hein? Espero que entre água em Buqueirão, que dizem que está meio seco. Não sei se água de Itaporanga, não, de Itaporanga eu acho que vai para Mãe d'Água, para Curema, né? Que está faltando em Buqueirão. Vou mandar mais, talvez de tempo eu fazer até uma videoaula dessa questão dos vídeos. Carlos está digitando sobre o quiz de análise combinatória. Não, olha que essa questão de certeza dentro do Moodle tem umas 10 linhas por tipo de quiz. Eu não lembro de ter testado aquele negócio de CBM, não. Mas presumo, ou foi um bug de Moodle, ou eu cliquei sem querer. Mas aquilo é horrível, tem uma penalidade ridiculamente exagerada. Que daria a pessoa por aquele sistema, a pessoa fazer a prova e ficar devendo. Não vai ter, nunca mais a intenção de botar aquele tal de CBM, não. Viu? Realmente, o assunto de gráficos, eu acho que é o assunto mais light do curso inteiro. Sim, sobre o quiz, Carlos está perguntando sobre o quiz ou sobre a prova? Se tiver questão sobre o quiz, eu não estou com ele aqui sobre meus olhos, mas posso tentar aqui no computador ao lado olhar. Deixa eu tentar abrir aqui. Tá meio difícil. Vê se tu abre. O professor Aldo vai tentar abrir aqui a questão sobre o quiz. O quiz combinatório é o quiz de... O quiz que você falou, foi o quiz de combinatório, esse que ainda está rolando, né? Tá certo, cara. Sempre à disposição aqui, viu? As questões vão ser todas do tipo completar. Mas eu não posso perguntar assim, quantas são as combinações de 80 elementos, 9 a 9, e a pessoa botar só a resposta. A pessoa tem que fazer o desenvolvimento, a justificativa
Só no final não vale, a pessoa vai completar. Prova é melhor para a gente corrigir. O quiz o tudo ou nada, que é uma máquina que corrige. E acho que vocês notaram na primeira prova, acho que as notas da primeira prova, de quem fez, elas ficaram melhores do que todas as tarefas de cada. Porque é o ser humano que corrige, vê que a pessoa errou um cálculo, mas estava fazendo a conta certa. Então as provas nessa disciplina, eu acho que estão ficando melhores do que as tarefas de cada. Alguém... O Carlos, você pediu uma explicação sobre o quiz você se refere ao de combinatória, é? É uma questão aberta. É uma questão aberta. Qual é? Questão aberta. Questão 1. Os módulos você pode escolher 3 em 465 portugueses. Sim, a questão aí do quiz, né? Ele que está perguntando, qual é a pergunta dele? Eu pedi uma explicação do quiz, só isso. É a questão... Vou fazer uma explicação sobre o quiz. O caso, sobre o quiz em geral, a questão 3 porque numera diferente para cada pessoa, como é o enunciado. Pelo enunciado pode ser que a gente ache. Deixa eu ligar aqui o meu computador, que eu vou tentar localizar o enunciado, pelo enunciado. Pelo enunciado é mais fácil. Pelo enunciado. A numa caixa A37. Deixa eu abrir de novo que eu não sei qual é. Deixa eu ver aqui. Vou abrir a A1. De quantos modos você pode escolher? Deixa eu ver aqui. O outro é o avião de tantas poltronas. O outro numa caixa A37 discos numerados sequencialmente. Acho que é essa daqui, né? Então, a ajuda que eu posso dar, Carlos, é que esse é um problema de número de arranjos sem repetições. Então, isso vai cair no caso simples de arranjos sem repetições. Porque, olha, você tem 37 discos numerados sequencialmente, desde 1, 2, 3 até 37. Elas estão bem misturadas. Aleatoriamente, 5 vezes você tira um desses discos e você não tira e coloca de volta, como em alguns sorteios. Você tira e tira mesmo. E coloca em cima de uma pilha, numa fila, numa coisa que é sequencial. Essa pilha começa sequencial e vai crescendo, adquirindo os discos que você vai colocando ali. Então, vão ser 5 discos tirados de 37 elementos. E a ordem dos discos é importante. Se a ordem não importasse, se tivesse botado um balaio misturado, seria combinação de 37 elementos escolhidos 5 a 5, né? Aí. Escolhidos 5 a 5. Mas aqui você tem 37 discos escolhidos 5 a 5, mas isso deve ficar numa pilha. Pilha tem uma série, você empilha, por exemplo, os pratos em cima de uma mesa, ele tem uma sequência, uma ordem. Se você tirar um e botar noutra ordem, não é mais a mesma pilha. Então, como ordem é importante. Isso aqui é um problema de arranjo. Então, só usar a fórmula de arranjo, é arranjo de 37 elementos somado 5 a 5. Ficou mais claro?
Tá certo. Viu? De nada, pode dispor. Essas perguntas, tanto eu acho que basicamente quase toda hora do dia útil, tem eu ou um dos tutores online, tiver uma pergunta que não consegui resolver com os colegas, é para mandar para a gente, que a gente procura fazer com que entenda o problema. Estimulem todos a fazerem a prova, melhor do que deixar para reposição, porque quem vai deixando para reposição sempre as coisas se apinam mais lá no fim, reposição, final, é tudo. Quem puder, não tiver doente, é bom fazer logo a prova no dia marcado. Então, enquanto estão digitando, quero relembrar que o professor João Carlos pediu e René enviou um questionário, perguntando qual era a hora e dia que vocês preferiam para as provas. Dê uma olhada no questionário. Olhei aqui, poderia dar uma breve explicação sobre essa questão? Calcule no papel a lista de arranjos com repetições de seus elementos tomados 2 a 2. Deixa eu localizar aqui a questão, viu? É a questão sobre placa de carro, é? Enquanto o Alisson está procurando, eu vou responder a José Pereira. O ciclo ou circuito hamiltoniano é o que começa no nódulo, passa por todos os nódulos exatamente uma vez, nem 0 nem 2 vezes, e volta ao nódulo inicial. Por exemplo, é meio trivial, mas aqui nesse grafo 2, você sair de 1, olha aqui, 1 para 13, para 2, para 6, para 9, para 5, pegar o atalho e voltar a 1, isso é um circuito hamiltoniano. Aliás, não é porque você não percorre, desculpe, ele tem que percorrer todos os grafos, todos os vértices só uma vez. Aqui provavelmente não há um circuito hamiltoniano, porque quando você passar desse metade da esquerda do grafo e vier para a direita, não há mais maneira de retornar ao grafo de partida, porque para retornar você tem que passar 2 vezes no vértice 6. Então aqui não deve ter circuito hamiltoniano. Mas se o grafo fosse só essa parte da esquerda, se eu retirasse Q e o grafo ficar só a parte da esquerda, então você poderia achar um circuito hamiltoniano. Tem mais alguma questão? Chegaram várias. Ok, JP. Você faz ordem, JP. Perguntando se a prova, se você vai poder dar uma aula de revisão na reposição na final. Vou dar uma aula de revisão, né? Tanto para a reposição como para a final. Talvez uma parte seja virtual e outra parte seja webconferência. Tem várias perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ver. Valdemilson diz, na 1 é para colocar o resultado com repetição ou sem repetição. Porque aqui está misturado, porque o seu é 1, a sua questão 1, a minha pode ser 5 ou 6. Manda um pedacinho do enunciado. Almir, depois poderia me explicar a questão, calcule no papel a lista de combinações
estou em dúvida em como colocar na questão a resposta em ordem lexicográfica. Ordenar as leis entre si, poderia me explicar. Certo. Você acha as combinações, digamos que sejam ABC, CDE e assim por diante. Depois, você coloca em linha, cada linha você coloca em ordem, e depois coloca, que tem que ter uma ordem dentro das linhas. Não sei se eu abrisse aqui outra coisa, não daria, né? Pode abrir, né? Então, dá para abrir uma tela que eu pudesse digitar. Só um instantinho, estou pensando aqui, ainda respondendo a questão de Almir. Pronto, deixa eu ver aqui, tem um quadro branco. Pronto, obrigado. E pode digitar também o texto, né? Obrigado. E digamos, você tem esse conjunto aqui, A, B, C, D, para fazer combinações 2 a 2. Então, entra, né? Aí você quer fazer combinações 2 a 2. Combinações 2 a 2. Então você começa fazendo, ó, seria A e B. Uma vez que você botar A e B, não bota mais B e A, porque é a mesma combinação. Em combinação não há noção de ordem. Então você faria A e B, depois A e C, depois A e D, depois faria B e C, depois faria B e D, depois C e D. Ah, é? A questão que eles falaram, eu achei aqui. Achou, né? Essa mesmo, de combinação, né? Combinação sem repetição. Sem repetição, Chegou o resultado? Chegou tudo. Chegou tudo. Pronto, então, obrigado aí. Então agora está visualizando. Então, rapaz, você, voltando aqui, você tem um conjunto de elementos A, B, C, D, quer fazer combinações dele 2 a 2. Você, na hora que for pensando, você vai colocando. Se botar B, não pode botar mais BA, porque aqui A, B e BA são a mesma coisa. Se botar C, botar D, BC, BD, CD, tudo que pode. Aí, se não tivesse em ordem, por exemplo, eu tivesse, aqui é a seta, né? Eu queria apagar aqui, não dá para apagar não, né? Não, pode deixar. Você pode, eu vou explicar na boca, que eu inverter assim as ordens, mas vai obrigado. Então, olha, se a ordem, pronto, vou digitar aqui, se o invés tivesse botado nessa ordem, você botasse assim, ó, se tivesse pensado assim, BC, depois AB, depois CD, depois AC, depois AD, não sei se falta alguma, depois BD, por exemplo. A ordem aí não está a ordem correta. Então você veja que em cada linha aqui, você já está com a ordem alfabética correta, mas entre as linhas, a ordem das linhas não está. Então você teria que passar para, do modo que eu fiz aqui, deixa eu ver aqui o papel. Você tem que escrever aqui dessa maneira aqui. Obrigado.
Então, resumindo, em cada linha individual, aqui você coloca na ordem alfabética. Se você tivesse pensado assim, CB, aí você troca e bota BC. Em cada linha. Depois, entre as linhas, você coloca em ordem alfabética. Espero que não tenha complicado, tenha dado para entender. Está devendo alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? O material impresso, infelizmente, por questões burocráticas que não dependeram da gente. Desde abril que eu entreguei o meu, os outros professores no comecinho de maio, mas eu creio sinceramente que não vai ser entregue nesse período. Mas eu acho que já estão imprimindo, vão imprimir por uns 10 livros. Então, eu espero que no próximo período vocês tenham já o livro na primeira semana de aula. Sim, voltando aqui ao livro. Deixa eu ver, se fosse AB, AC, AD, BC, BD e CD, tá perfeito, né? Olha, A e B vem antes de AC, AC vem antes de AD, AD vem antes de BC, BC vem antes de BD e BD vem antes de CD. Tá perfeito, amigo. Sim, arranjos com repetição, você tem a fórmula, que está no formulário. Ele pega o número de arranjo. Quem foi que perguntou? Foi Yara. Sim, Yara. A questão pede o número de arranjo ou para fazer os arranjos. Se for o número de arranjo, tem aquela fórmula que eu chamei A maiúsculo, R minúsculo, que é arranjo com repetição. Que a fórmula já foi dada. E se for para gerar os arranjos, é um pouco mais complicado, mas eu mencionei em algum canto na apostila o algoritmo para fazer a lista de arranjos. Na prova não vai cair fazer lista das permutações, nem arranjo, nem combinação. Na prova agora eu só vou pedir qual é o número de arranjo ou de combinações, etc. Para calcular a lista de arranjos com repetições. Então você teria realmente que fazer a lista. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Deixa eu ver aqui, viu, Yara? Deixa eu ver. Está difícil de localizar. Yara, me lembre, manda um e-mail que ainda hoje eu respondo. Está difícil de localizar aqui, viu? Mas tem um algoritmo, um exemplo na apostila em algum canto. Então, manda a pergunta pelo e-mail. Sim, a resposta deve ser sem espaço em branco. Certo. Me pediu, no quiz deverá ser assim. Você diz daquela maneira, A, B, A, C, A, D, B, C, assim. Exatamente. Sim, tem as fórmulas, eu coloquei com letra bem grande lá, está destacada lá na apostila, tem todas as fórmulas. Yara está digitando. Almir está digitando, vou aguardar aí. Não, é Iane, né? Almir. Vou esperar vocês. Se pedisse combinação com repetição,
Sim, poderia incluir a A, B, B e C, C. Exatamente, está correto. Almir está correto. Deixa eu olhar aqui. Yara poderia incluir DA, CA e DA, certo, Yara? Poderia. Sim. E na prova, ninguém se preocupe com fórmulas, porque na prova o enunciado vai ser meia página com o enunciado e uma página e meia com todas as fórmulas que foram necessárias. Você só precisa entender qual é a fórmula que precisa usar. Ian, professor, em relação a uma palavra, como calcular as maneiras, sim, tem uma questão, deixa eu ver se eu vejo aqui. Tem uma questão, parece que a palavra tem 3 E, 2 O, como é que eu chamei? Certo, é selemolo, não é isso, Ian? Tá certo, é semolo não, é selemolo. Então, você vai ver que aqui tem 3 letras E e tem 2 letras O. Então, tem uma fórmula, deixa eu ver se eu localizo aqui, só um instante. Deixa eu ver. Estou tentando localizar a fórmula. Tem uma fórmula que tem N, depois tem N índice A, índice B, N índice B, etc. E você vai entrar nessa fórmula. Deixa eu ver aqui, viu? Um instantinho. A sua fórmula. Ah, tá aqui, viu? Deixa eu ver se... Baixa a imagem aqui. Acho que é esse daqui. Não tá difícil localizar se quiser mandar, quem fez a questão foi o Eliane, foi? E Yara também. Se quiser mandar, que eu vejo a fórmula e lhe digo. Viu? Ou se conseguisse, deixa eu ver se a aula me ajudava aqui, deixa eu ver aqui. E olhar a questão, parece que é V8. Eles vão olhar aqui, viu? Qual é a forma. Eu acho que está aberto. Sim, deixa eu ver aqui.
Aqui é Cilemolo, né? Sim, olha, tem, respondendo para quem fez a pergunta, Cilemolo, sim. Olha, respondendo, se é aquela que as 3 letras têm que ficar juntas, considere como só elemento. Tem uma questão que é assim, considere a palavra Cilemolo, o número de maneira que as 9 letras dessa palavra pode ser organizada com as 3 letras e colocadas vizinho ao ser preenchido. A explicação é essa. Tome as 3 letras como sendo um só objeto. E as 6 letras de CL, MOL, LO, então você vai ficar com os 3 letras como elemento. Então, depois disso, você vai poder inserir as 3 letras em 7 maneiras diferentes. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Obrigado. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Você tem 3 cartas de baralho e colou as cartas uma com a outra. E você agora tem que colocar entre o dedo mínimo e o anular, entre o anular e o dedo maior, ou então no intervalo entre o dedo maior e o indicador, ou então entre o dedo indicador e o polegar. Então, rapaz, você faz os arranjos dos 5 dedos e em cada espaço você coloca os 3 E juntos. Isso é a questão onde os 3 E têm que ficar juntos. A outra questão é o contrário. Eu estou meio esquecido, mas as letras E devem ficar separadas uma da outra. Então, da mesma maneira, você faz os arranjos ou combinações, você que vai decidir o que vai fazer entre as outras letras, e depois você coloca as letras E, não estão mais coladas uma com a outra, mas tem que estar separada. É como, voltando à metáfora, a analogia com a mão, você tem a mão tem 5 dedos e 4 espaços. Aí você vai botar as cartas, as 3 cartas, entre os espaços. Então vai haver combinação de 4 espaços tomado 3 a 3. E multiplica um pelo outro. Não sei se deu para entender. Se a fórmula o Emanuel, acho que atrapalhou, não é exatamente N fatorial sobre N fatorial, N fatorial. A fórmula, falando para Emanuel, não é exatamente essa não. Eu resolvi da maneira que eu resolvi, na primeira eu deixei os 3 do lado de fora e fiz permutação com os outros elementos. São 9 elementos, se não me engano, são 9 letras, né? É Cilemolo, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu fiz assim, Emanuel. Eu tirei os 3 e restaram 6. Esses 6 eu fiz permutação com elementos que não são todos distintos, porque você tem duas letras L e 2 letras O. Então não é permutação simples, é permutação de elementos que nem todos eles são distintos. Aí você acha alguns milhares de permutações. Depois você nota que em cada permutação de 6 elementos, você tem 5 espaços entre um elemento e outro, um espaço antes de todos eles e um espaço depois de todos eles. Então você tem para
para 6 letras, você tem 7 espaços, né? Um antes, um depois e 5 entre um dedo e outro. Então, você vai colocar aqueles 3 L's nessas maneiras todas e vai ter um produto de uma coisa por outra. Sim, Valdenilson, é porque com essa plataforma de webconferência não dá para a gente trabalhar, não dá para abrir o Word. Aí fica ruim de fazer exemplo escrito. Assim, né? De outra vez eu vou usar, fica mais fácil eu fazer usando a lousa digital e escrevendo com a caneta. Pau de cabaceira. Os 3 conta como se fosse uma letra. Tá certo, exatamente isso. Emanuel, sim, tá certo. Viu? N fatorial sobre N índice A fatorial. É dessa forma que eu estava procurando. Obrigado, Emanuel. Repare, aqui quando nós vamos fazer arranjos de elementos nem todo distinto, permutações, então você tem que achar o fatorial para todos os elementos e dividir pelo fatorial do número de elementos iguais. Por exemplo, aqui você tem 2O, aí no denominador fica 2 fatorial. Você tem 2L, aí no denominador também fica 2 fatorial. Obrigado, Manuel. Mais alguma pergunta? Repetindo, essa fórmula de Emanuel vai ser extremamente útil para essa última questão, que tem essa palavra selemolo. Porque você tem 3 L's, 2 L e 2 O's. Numa da questão, os 3 L's devem serem considerados colados, formando um elemento só. Mas você vai aplicar a fórmula para os outros 6 elementos. São 9, você tira 3 e ficam 6. E você vai usar essa fórmula aí. E na outra questão é diferente. Você acha as permutações sem considerar os L's e depois você coloca os L's separados. Nenhum pode ficar vizinho do outro. Mas essa fórmula é usada nas 2 questões que usam a palavra selemolo. Bem, mais alguma pergunta? Sim, eu estou vendo a pergunta de Almin. Gostaria de saber sobre a questão de escolher 3 entre tantos torcedores para torcer com você no jogo. A lógica ainda está digitando, né? A lógica. Sim, essa questão eu dei resolvida ou foi proposta a mim? Eu acho que é do quiz. É do quiz, é? Você pode fazer 3 entre 465 torcedores. Ah, é? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, viu? De quantos modos você pode escolher 3 entre 465 torcedores do seu time para juntamente com você? Olha, como aí não está envolvida a questão de ordem, sempre que não há ordem, Almir, então você vai aplicar arranjos. Permutação é só um caso particular de arranjo. Permutação é arranjo onde você toma
todos os elementos. Então, a fórmula de arranjo, que é N elementos tomados N a N, também serve para permutação. Então, aqui, você tem, digamos, 500 torcedores e você quer escolher 3 para irem com você. Aí, então, você é um dos elementos e vai escolher mais 3 torcedores. Então, usa a forma de combinação. Combinação do número de torcedores tomados 3 a 3. Yara está digitando. Ok, Almir. Enfatizando, você sempre deve fazer essa pergunta. A ordem é importante ou não é importante? Se a ordem não é importante, você parte para a fórmula de combinações. Mas se a ordem é importante, você vai para a fórmula de arranjo. Quando for arranjo de 100 elementos tomados 20 a 20, é fórmula de arranjo. Mas quando for 100 elementos tomados 100 a 100, esse é um caso particular que recebe o nome de permutação. Sempre as ordens, Almir e Valdenilson. Eu acho que tem mais alguém digitando. Então, relembrando, a ordem tem importância, é arranjo. Não tem, é combinação. E se o problema tem partes, você diz, olha, vai um ônibus no banco da frente, você vai arranjar pessoas seguindo tal regra, no banco de detrás você vai alojar tantas pessoas usando outra regra. Como são coisas independentes, o que você botou no banco dianteiro independe do que você botou no banco traseiro do carro. Então você resolve um problema separadamente, resolve o outro separadamente e multiplica porque são eventos independentes. Então a chave de tudo é isso. Eu sinto pena, tenho vontade de visitar os 4 polos, mas não por culpa nossa, mas houve um atraso na aprovação do orçamento da União. Então levou mais de 3 ou 4 meses para aprovar o orçamento e esse dinheiro ainda está transitando entre CAPES e Ministério da Educação e ainda não chegou aqui. Eu não tenho ainda a lista, não. Eu anotei algumas coisas em papel, outras notas. No fim do curso eu vou anotar. Eu estou anotando os bônus. Cada pessoa que achava um erro no livro, eu colocava um bônus. Depois eu fiquei com a lista das pessoas que assistiram a aula presencial que eu dei, só a primeira que eu dei. E quero ficar com a lista das pessoas que estão agora presentes nessa webconferência. Dá para gente anotar, né? Certo, certo. Está faltando aqui, nós sabemos os alunos que estão no polo de Cabaceiras. Tem também o problema de quem acessa de casa, né? E tem um problema também de quem está acessando de casa. Aí dá para saber quem está logado. Né? Tá, né? Certo. Almir, porque eu mandei uns erros no livro direto para o e-mail do professor, mas sabia que não é pela plataforma.
Tá certo. Eu vou ver, Almir, se eu faço uma prévia de como está a pontuação e dentro de uma semana ou duas eu envio. Emanuel, eu sou de Cabaceira, estou em casa. Vê se está visível aí, Emanuel Tamar. Né? Pronto, Emanuel, nós estamos vendo aqui, viu? Seu nome está anotado aqui. Almir. Tem Almir Rogério da Silva, Paulo de Itaporanga. Emerson Epaminondas está em casa, no Paulo de Itaporanga. José Pereira também já está anotado, né, José Pereira? Nós estamos anotando aqui. Mendiano, João Pessoa, estamos anotando. Vários participantes estão digitando. Tá certo, Daniel. E o professor Lucílio disse que semana que vem quer começar já a fazer um debate assim entre os professores e tutores e depois vai... ele pensou até em fazer todo mundo junto aqui em João Pessoa, cada polo mandando 4, 5 representantes. Mas queremos fazer uma avaliação, a turma pioneira, nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo junto com vocês, né? E queremos saber onde podemos melhorar a qualidade de ensino, melhorar o atendimento ao aluno, e nós estamos querendo fazer uma reavaliação. Tem razão, Daniel, nós vamos fazer. Eu gosto, nem sempre eu me lembro de fazer, mas eu gostava de fazer nas minhas aulas, no final da disciplina eu pedia que cada um desse uma opinião num papel anônimo. Já estava todo mundo aprovado, não foi aprovado, e colocava anônimo num papel. E sempre gostei muito das críticas construtivas. Eu tenho meus erros, e alguém responde com brincadeira, ou assim, não leva a sério, já está passado, não leva a sério. Mas a maioria responde com conselhos bons, que a maioria deles eu sempre tenho tomado. O plano do professor Lucílio é arranjar com as prefeituras o verba para vir um micro-ônibus de cada polo. Foi o que eu entendi, não sei se eu entendi certo. Ele quer fazer uma reunião